Então, alguém me lembra bem aí algumas das partes do órgão reprodutor feminino, por favor? Podem falar. Algumas partes que a gente falou na aula passada do órgão reprodutor feminino. Qual é o Útero. livro, professor? Unidade 5. Sim, quem ia falar as partes? Útero. Útero. Útero, o que mais? O ovário. Ovário, o que mais? Só útero e ovário, o que mais, gente? Vai lá. Meninas, meninos, as partes que compõem o sistema genital feminino. A vagina. Canal vaginal também, o que mais? Esperando mais, são muitos para terem só falarem 3. Tuba uterina. O que mais? Não tô achando meu livro, não, peraí. Mas eu quero que vocês lembrem sem olhar para o livro, porque a gente teve aula na semana passada. É para vocês lembrarem os nomes das partes. Tudo bem que tem que encontrar o livro para acompanhar, mas nessa pergunta em si, eu queria que vocês respondessem sem precisar do livro. E só uma pessoa está respondendo. Clitóris. Bora, gente, mais ninguém. Ureta. O que mais? Tubas uterinas. Então, a gente tem Bexiga urinária. uretra, clitóris, tubo uterina, ovários, útero, canal vaginal, lábios menores, lábios maiores. Então, a gente tem também essa parte, a parte externa é chamada de pudendo, e a parte interna que é chamado de vagina, né? Que é o canal vaginal, depois vem o útero, as tubas uterinas e o ovário. No caso agora dos componentes do sistema genital masculino. No sistema genital masculino tem um pouquinho de coisas a mais. Que aí a gente tem também, aqui é um corte lateral e aqui é o corte frontal. No corte lateral a gente tem, começando aqui desse lado, a gente vai ter internamente glândulas seminais, próstata, glândula bulborretral, aí aqui é interno. Passando para o lado de cá, aqui é interno também. Ducto deferente, bexiga urinária e o uretra, que começa internamente. Então, primeiro os internos são esses daqui, ó. Glândula bulborretral, próstata, glândulas seminais, ducto deferente e bexiga urinária. E a uretra começa por dentro, mas termina por fora. Então, começa interna e termina externa. Pela parte de fora, a gente tem o testículo. Por cima do testículo, a gente vai ter o chamado epidídimo. Por fora do testículo, a gente vai ter o escroto ou saco escrotal, que é onde ficam guardados os testículos. Vai ter o pênis. O pênis, ele é composto por o corpo do pênis e a glândula que é recoberta ou não pelo prepúcio. Então, frontalmente a gente tem, essa visão frontalmente, a gente tem os dois testículos guardados pelo saco escrotal, em cima dos dois testículos o epidídimo, ligado ao epidídimo os canais deferentes
e são levados até as glândulas seminais, e essas glândulas seminais também têm relação com a próstata. Então, o escroto, pênis, glândulas seminais, ducto deferente, epidídimo e testículo. Essa é a parte geral que compõe o sistema genital masculino. E aí a gente tem as partes internas. Quais suas funções? No caso que a gente vai ver mais explicadamente, né? Mas aí a gente tem o quê? Que o testículo, de modo geral, ele é onde produzem os espermatozoides e o epidídimo é onde eles ficam guardados. E o canal deferente, ele tem ligação direta com a uretra, ó. Ele passa por uma glândula, a glândula seminal, e liga-se com a uretra que está ligada à bexiga. Então, tanto o líquido ejaculatório quanto a urina saem pelo mesmo canal diferente do sistema genital feminino, que a uretra está mais acima e o canal vaginal está mais abaixo. Então, os testículos são duas glândulas sexuais de forma oval, protegidas externamente por uma bolsa de pele, um escroto ou bolsa escrotal. Dentro de cada testículo encontram-se numerosos tubos, chamados de tubos seminíferos, que produzem espermatozoides. Cada espermatozoide possui uma cauda que garante sua mobilidade. Além dos espermatozoides, nos testículos é produzido o hormônio sexual masculino chamado de testosterona. A testosterona, ela é a responsável pela maturação sexual nos homens, que no caso vai ser o Peraí, quê? deixa eu anotar bem aqui. Peraí. Só que vai ser o quê? Nos homens, a testosterona é o que ela vai causar o quê? A mudança na voz, o aparecimento de pelos no rosto, de pelos no corpo. A testosterona é que vai fazer o quê? A formação também é estrutural. Normalmente homens têm os ombros mais elevados, mais largos, a sobrancelha mais grossa, pelos no rosto, pelos no rosto. Então, são características masculinas e o engrossamento da voz. No caso das mulheres, o hormônio que faz a mudança da maturação das mulheres é a progesterona. Então, a gente tem a testosterona, que é masculina, e a progesterona, que é feminina. Explica aí a testosterona de novo, então. A testosterona é a que vai causar a maturação masculina. O que é maturação masculina? O amadurecimento. Então vai ser o quê? O aparecimento de barba, o aparecimento de pelos no corpo, de modo geral, no rosto e no corpo, o engrossamento na voz e mudanças corporal. Que aí as mudanças corporais podem ser mudança na posição dos ombros, altura, crescimento mais acelerado. Então tem mudanças corporais, são várias. Nas mulheres, a progesterona vai fazer o crescimento do seio, o crescimento do quadril. Também é uma pequena mudança de voz, mas quase imperceptível. É muito natural a mudança, diferente da do homem, que muda muito drasticamente. A da mulher muda bem sutilmente. Mas tem mudança de voz, aumento nos quadris, aumento nos seios, mudança na textura do cabelo e por aí vai. De onde nos testículos são produzidos a testosterona. Dos testículos, a gente tem os ductos genitais, ou chamados também de canais deferentes, ou ducto deferente. Que aí os ductos genitais, que são de modo gerais, ainda se encontra a uretra, que tem ligação com o ducto deferente. O epidídimo, que é aquelas coisinhas encontradas acima do testículo, é onde os espermatozoides ficam armazenados. Então, eles ficam guardados, esperando o momento de serem colocados para fora. E para poderem serem colocados para fora, eles passam pelos ductos deferentes. Os ductos deferentes, eles têm cerca de 30 a 40 centímetros de comprimento. Então, eles são ligados a uma parede muscular que conduz espermatozoides para o meio externo e para a uretra. A uretra, que é o canal que é ligado ao ducto deferente e também ligado à bexiga,
ela é responsável pela liberação da urina e, ao mesmo tempo, também pelo líquido ejaculatório. Já nas glândulas seminais e na próstata são chamadas de glândulas sexuais acessórias, pois elas complementam o líquido seminal. Quando o líquido seminal sai, ele sai com o líquido da próstata, um líquido da glândula seminal, mais os espermatozoides. Então é uma mistura. O sêmen é uma mistura de líquidos. Na próstata tem um líquido prostático que neutraliza a acidez da urina e faz com que os espermatozoides eles não morram no percurso, já que o canal da uretra passa tanto a urina quanto o líquido ejaculatório para que os espermatozoides não morram no processo de liberação de ejaculação. A próstata produz um líquido que neutraliza a acidez do canal para que eles passem sem morrer. Além das glândulas seminais e da próstata, há um terceiro tipo de glândula sexual, que são as chamadas glândulas bulborretrais, que secretam outro líquido, que a função dele é higienizar e lubrificar a uretra, para que a passagem dos espermatozoides também seja tranquila. Aqui tem um testículo humano. Ó. Dentro do testículo, essa parte aqui é o epidídimo, ó, que vai ligar com o canal deferente. E aqui dentro são os tubos seminíferos. Nos tubos seminíferos é onde há a produção dos espermatozoides. Então, os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos. Depois que eles são produzidos, eles são encaminhados para o epidídimo. No epidídimo, eles ficam reservados até chegar a hora de serem colocados para fora. O pênis, do final do corpo, que nem a gente está falando, né? A gente tem o testículo, o epidídimo, canais deferentes. Aí a gente vai ter glândula seminal, próstata, glândulas bulborretrais, uretra, e chega no pênis. No pênis, ele é formado pelo corpo do pênis, inicialmente, e na ponta nós temos a chamada glande. O corpo do pênis é formado por dois corpos, que é chamado de corpo cavernoso e corpo esponjoso. No cavernoso, ele é uma parte mais rígida do pênis, que ele só é mais aparente quando o corpo esponjoso se enche de sangue no momento da ereção. Os corpos cavernosos se juntam em uma dilatação na extremidade, então chamada de glande. A glande, ela vem depois do corpo do pênis e ela é recoberta pelo prepúcio, que é uma pele. Porém, tem algumas crianças que faziam e ainda fazem, dependendo dos pais, ainda quando pequenos, quando bebês ou quando crianças muito pequenas, o processo chamado de circuncisão, que não é tão comum, mas acontece de fazer os médicos solicitarem, até mesmo por conta de uma doença chamada fimose, que é quando o prepúcio, que é essa pele, ela não consegue ser puxada completamente e aí causa sujeira. Então, é recomendado fazer a retirada dessa pele do prepúcio, e aí tem muitos meninos que não têm. Mas o prepúcio é uma pele que recobre a glande para protegê-la. Durante a excitação sexual, os corpos cavernosos e esponjosos, eles recebem sangue do corpo, ocorrendo a ereção. Durante o ato sexual, com o estímulo do pênis, há a ejaculação. A ejaculação é, como eu falei, a junção, né, a eliminação do sêmen, que é a junção de vários líquidos. O sistema nervoso normalmente, isso quer dizer que pode ou não acontecer, sincroniza a ejaculação ao orgasmo de forma que ambos ocorram simultaneamente. Aqui a gente tem uma imagem de um espermatozoide, que a gente tem a cabeça do espermatozoide e a cauda do espermatozoide, que é responsável por que ele nade até chegar ao ovário. Aqui é um óvulo que foi liberado pelo ovário, que está cheio de espermatozoides tentando entrar nele para que ocorra o processo de fecundação. Daí, a gente tem as características hormonais que têm relação com o que a gente falou, que aí, como eu falei, na adolescência tem a liberação do processo de maturação de dois hormônios. Nas meninas, principalmente a progesterona, e nos meninos, principalmente a testosterona. Porém, também tem outros hormônios que são liberados. Nesse caso, o início e o fim da adolescência variam de pessoa para pessoa.
compreendendo normalmente ao período dos 10 aos 19 anos de idade. A puberdade é o período no qual ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais que se tornam aptos para a produção dos gametas, que é o espermatozoide e o óvulo. O início da puberdade e o desenvolvimento ao longo dessa fase também variam de pessoa para pessoa, mas de modo geral ocorre na adolescência, marcando seu início. Mudanças hormonais. As mudanças físicas na puberdade são controladas pelos hormônios sexuais chamados de testosterona, estrogênio e progesterona. Estrogênio também é nas mulheres, os quais levam ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários ou as mudanças corporais típicas. Nos ovários produzem o estrogênio e a progesterona, que vai maturar os caracteres sexuais femininos. Nos testículos produz a testosterona, que vai maturar os caracteres sexuais masculinos. Tanto a testosterona como os outros dois, o estrogênio e a progesterona, são hormônios presentes em pessoas de ambos os sexos biológicos. Então, tanto no homem quanto na mulher, existe testosterona, estrogênio e progesterona, os três. A diferença no homem e na mulher são as quantidades. No homem é produzido muito mais testosterona e na mulher é produzido muito mais progesterona e estrogênio. Pessoas transexuais que fazem transição de gênero, elas tomam um remédio para aumentar a quantidade oposta do seu hormônio. Então, pessoas transexuais, por exemplo, se há um homem trans que era uma mulher e depois se identificou como homem, ele vai tomar testosterona durante o resto da vida, que para o quê? Para aumentar as características masculinas do seu corpo, porque a testosterona faz isso. A mesma coisa que uma mulher trans, que era um homem e transicionou para mulher, toma progesterona e estrogênio. Mudanças físicas. A adolescência é o período pelo qual o corpo passa por rápidas e intensas mudanças físicas. É importante ter em mente que no início das mudanças não acontecem na mesma idade para todas as pessoas. Desse modo, um jovem pode parecer fisicamente mais adulto que outro da mesma idade. Isso tudo varia de adolescente para adolescente. Por quê? Porque você tem uma genética diferente. E normalmente seguimos a genética dos nossos pais. Então, se os nossos pais tiveram uma puberdade mais cedo, então provavelmente vocês terão uma puberdade mais cedo. Se os pais de vocês tiveram a puberdade mais tarde, então provavelmente vocês terão uma puberdade mais tarde. Depende muito da genética. Então, cada pessoa é diferente. Em média, começam a crescer rapidamente as alterações do corpo e atingem aproximadamente aos 17 anos a maior parte das mudanças que já deveriam acontecer. E continuam até os 19 anos de idade ou mais tarde, dependendo do indivíduo. Dependendo do menino ou da menina, as mudanças elas podem acontecer até os 21 anos. Quais dessas características entram na puberdade? E aí vai ter maturação dos órgãos sexuais, pelos longos, grossos, escuros, axilas nas pernas, pelos pubianos que ficam na região genital. Podem surgir pelos no peito, no abdômen, nos braços, no rosto, que compõe a barba e o bigode, no caso dos meninos. Nas garotas, ao desenvolvimento das mamas e principalmente a menstruação. A menstruação, no caso das meninas, ela acontece exatamente para marcar o início da puberdade. Então, se a menina menstrua, isso quer dizer que ela iniciou a puberdade. Nos meninos, não tem uma característica tão marcante como nas meninas de menstruação, que a primeira menstruação é chamada de menarca. A menarca, às vezes, não sai nem tanto sangue, às vezes é só um pouco, que é a primeira vez, depois que começa a regular o processo menstrual. Nos meninos não tem algo marcante de dizer, iniciou a puberdade, mas normalmente é o processo de mudança de voz, é o mais aparente. Então, quando o menino começa a ter a mudança de voz, provavelmente é porque ele entrou na puberdade. As mamas vão produzir o leite que será usado na gravidez para alimentar o bebê. No adolescente é comum a mama crescer mais que a outra, com o tempo o tamanho tende a ficar similar, mas nas meninas sempre tem um seio menor que o outro, mesmo que a diferença seja bem pequena.
Nessa fase, os ossos da cintura pélvica das meninas se alargam, então aumenta o quadril. E nos meninos, os ombros ficam mais largos e há aumento na massa muscular. Aumento, modificação da voz, porque a laringe fica grossa porque é próxima às pregas vocais. Também há um aparecimento do que é chamado do pomo de Adão, que é esse ossinho que tem bem aqui na traqueia. Outra característica muito marcante para os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino na puberdade, é a aparência o surgimento de acnes, de espinhas, e o crescimento, de modo geral, de altura, onde os homens normalmente têm a tendência a crescer mais do que as meninas. Então, crescimento de altura, aumento de massa corporal, aparecimento de pelos, desenvolvimento do tórax, mudanças no corpo feminino, aumento da altura, aparecimento de pelos, desenvolvimento de mamas e alargamento do quadril. Também tem as mudanças comportamentais. No caso das mudanças comportamentais, é a que chamadas, muitas pessoas chamam, né, de aborrecência, que na aborrecência, os meninos, que são vocês no caso, que estão na puberdade, não é uma questão muito, como é que eu posso dizer? Não é de estar dizendo que são mais estressados e tal, porque realmente ficam. É chamado de puberdade por quê? Porque nessa fase de mudanças hormonais, também tem mudanças do nível de hormônios no cérebro. Então, com mudanças de hormônio, de níveis de hormonais no cérebro, vocês, como jovens que estão dentro da puberdade, adolescentes que estão dentro da puberdade, têm certos pensamentos e certas respostas que acabam sendo causadas principalmente por conta da quantidade de hormônio que estão dentro, que está circulando no corpo de vocês. Então, normalmente tem mudanças de humor muito rápido, tem perguntas normalmente sobre você mesmo, o que eu quero, o que eu sou, o que eu vou fazer daqui para frente, como eu devo me portar, como eu devo me vestir, o que eu devo fazer, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer. Então, são muitas perguntas que surgem no momento da puberdade e mudanças súbitas de humor, de estar feliz, de estar triste, de estar zangado, mal-humorado, respondão. Então, são várias características muito comuns da puberdade, a mudança comportamental. Já quando a gente fala não de mudança comportamental, mas aí a gente, na próxima aula, não vai ficar muito assunto para hoje, mas na próxima aula a gente vai dar início, na quinta-feira, e vocês têm aula daqui a pouco também, ao ciclo menstrual. Mas, de modo geral, o que é o ciclo menstrual? Na aula que vem a gente vai ver mais sobre o processo, que tem o formato do ciclo e o que é. Mas o ciclo menstrual, de modo geral, é o que? A gente tem lá que a gente viu, lá no sistema genital feminino, a gente tem um canal vaginal, o útero, os tubos uterinos e depois os ovários. O útero, que é ali que está no meio, depois do canal vaginal, o primeiro, que é esse bem daqui, ó, do meio, ele tem uma camada interna dele, que é chamada de endométrio. O endométrio, ele é responsável pela fixação do espermatozoide com o óvulo, que é o zigoto. Depois que ocorre o processo de fecundação, que o óvulo, ele pega e se gruda nessa parede. Essa parede, ela se enche de sangue bem nutritivo para poder, como se fosse um tipo de alimento para o zigoto. Se caso a menina ou a mulher ela não tiver relações sexuais e não ocorrer o processo de fecundação, o óvulo que foi liberado pelo ovário, ele vai morrer. No que ele morrer, o útero, ele vai perceber que não tem mais como ocorrer fecundação. Então, toda aquela camada que ele engordou para alimentar o zigoto vai ser desnecessária. Essa camada que vai ser desnecessária vai ser eliminada. E como é sangue, ocorre o processo de menstruação. O que é a cólica? A cólica é a contração do útero para eliminar a parede. Então, as meninas sentem cólica, por quê? Porque o útero ele está comprimindo, contraindo, para que elimine todo o sangue da parede do útero, do endométrio, que ele juntou. Todo mês isso ocorre por quê? Porque todo mês é liberado um óvulo. E se o óvulo não é fecundado, então o útero ele vai ter enchido de sangue por nada,
Então, ele precisa eliminar esse sangue para não estragar, né? Sangue apodrece. Então, joga fora o sangue e por isso começa a contrair. Isso acontece num ciclo constante de 28, 29, 30 ou 31 dias em meninas que são regulares. Em meninas que não são regulares, pode ter variação na data. Aí na próxima aula a gente vai estudar tabelinha, o que é a tabelinha, ou por como fazer uma tabelinha, e TPM, tensão pré-menstrual, e continuar o assunto. Daí, certo? Ok? Certo. Alguma pergunta? Não. Não.